Boa noite. Que Deus nos proteja, nos abençoe e que estejamos em espírito receptível às bênçãos que o Senhor derramará sobre nós essa noite. Que tenhamos o merecimento e que Jesus torne todos nós instrumento da paz. Instrumento da paz que Ele nos trouxe e que nós precisamos estar justamente desse merecimento para que possamos ser um trabalhador da seara de Cristo, ser colaborador da seara de Cristo. Mas, com a graça de Deus, de novo, todos nós estaremos essa noite. Que assim seja. Amigos, ao norte de Israel, há uma cordilheira de montanha que se estende por dezenas de quilômetros, conhecidas por colinas de Golã. Mais ao norte existe um monte alto, o Monte Hermon, um monte histórico. Muitos fenômenos aconteceram naquele monte. Ele tem uma altitude de 2.814 metros e no pé desse monte tem uma grande gruta. Dentro dessa gruta tem um lago e desse lago nascem 4 córregozinhos, um deles chamado Pano, que é a nascente do Rio Jordão. O Rio Jordão, o Jordão significa aquele que desce, ele desce dessa altura imensa que eu comentei e deságua no Mar Morto, que está a 416 metros abaixo do nível do mar. Então é a corredeira do Rio Jordão. Jordão significa aquele que desce de novo. Pois bem, no passado, na época dos hebreus, uma nuvem muito densa cobria o topo desse monte e não se via o céu. Quem estava lá não via o céu. E as pessoas procuravam a nascente do rio, não encontrando, concluíram que o rio Jordão nascia do céu, daquela nuvem. Com o tempo passou o tempo, aquela nuvem foi dispersando, mas não se encontrava a vertente do rio, ou seja, nenhuma nascente, mas as pesquisas foram chegando e se observou que, como leva o frio, cai névoa nesse monte. A névoa derrete, é absorvida por aquele solo calcário e é aquela água que vai abastecer aquele lago, que abastece esse lago. Então, a nascente do Rio Jordão, como os judeus diziam, que eles nasciam do céu, daquela nuvem, de uma certa forma eles não estavam errados, né? Pois é. Ali se encontrava também uma cultura trazida pelos judeus, aliás, pelos gregos, há 300 e poucos anos antes de Cristo, com a conquista dos gregos daquela região. Eles levaram para lá a figura do deus Pan. Deus Pan é um corpo de homem, uma estátua do corpo de homem, cabeça de bode. É o Deus das grutas, Deus do pântano. E então muitas pessoas subiam aquele monte para prestar culto ao Deus Pan. Mas outros deuses também os gregos levaram para lá, como por exemplo Zeus,
construíram, os gregos construíram o templo de Zeus, um templo também para Atena, que é a deusa das matas, deusas da fertilidade, deusa do parto, e também o deus Zeus, que é o deus do sol, ou seja, o deus do céu, quero dizer, o deus do céu, deus do trovão, do relâmpago, ou seja, ali passou a ser uma região muito frequentada por aquelas pessoas que prestavam culto a esses deuses gregos. Pan era a maior atração, o maior número de pessoas iam prestar culto a Pan. Tinha entretenimentos, a dança de Pan era 3 pessoas vestidas com fantasias, cabeça de bode, e um palco, dançavam fazendo coreografia. E ali as pessoas deixavam dinheiro. Também existia um critério para aqueles que prestavam culto para Pan: sacrifícios. Ao sacrificar um animal, ele jogava aquele animal naquela gruta, naquela água, naquele lago, e o critério para saber se Pan tinha aceitado aquele sacrifício era olhar, observar se o sacrifício afundava na água. Se boiasse, Pan não tinha aceitado o sacrifício, repetia-se de novo o sacrifício. Então também havia um comércio de animais. As pessoas não precisavam andar quilômetros e quilômetros levando um animal para ser sacrificado. Havia um comércio ali, vendas de animais para quem quisesse comprar e fazer seus sacrifícios. Ao lado, a cidadinha pequena, a Pânia, e havia todo esse movimento naquela região. Na época de Herodes, aliás, Herodes foi um governador que governou aquela região. Com a morte de Herodes, o império, aliás, todo o reinado foi dividido numa tetrarca, isso é, em 4 partes. E aquela região, coube a Felipe, ou seja, Herodes Felipe, ter o governo dali. Felipe chegou ali e reformou a pequena aldeia Pânia, fez uma grande cidade. E a esta cidade ele também mudou o nome de Pânia agora para Cesareia. Cesareia de Felipe. Para nós que estudamos as Escrituras, não interpretar, aliás, não confundir, Felipe dessa região, dessa cidade, Herodes, Felipe Herodes, com Felipe apóstolo, né? Às vezes as pessoas confundem quando falam de Cesareia de Felipe, imagina que Felipe era dessa cidade, Felipe apóstolo, mas Felipe apóstolo era de Betsaida, lá à margem do lago da Galileia. Nem também o outro Felipe, de capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, aquele que foi escolhido entre as multidões, 7, ele estava entre os 7, um deles Felipe e também Estevão. Não é esse Felipe também lá do Atos dos Apóstolos, mas se refere a Felipe Herodes, tá? Então, essa era a cidadinha construída por Felipe Herodes e a Cesareia Alta, também não confundir com a Cesareia Marítima, que é a Cesareia de Herodes Antipa. Pois bem, todas essas pessoas, aquelas pessoas que cultuavam esses deuses gregos, iam àquela região, então eram multidões. Nesse cenário todo que descrevo para vocês,
Jesus chegou a Cesareia de Filipe e provocou uma reflexão para os apóstolos. Perguntou para aquele discípulo: quem diz os homens que eu sou? Então eles responderam: alguns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos antigos profetas. Então Jesus olhou para eles e disse: e vocês, quem diz que eu sou? Pedro levantou-se e disse: tu és o Messias, filho de Deus vivo. Jesus respondeu para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jona, Bar-Jona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso tu és pedra, nessa pedra edificarei minha igreja, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Essa mensagem, meus amigos, traz para nós uma reflexão para que possamos nos alimentar, vigiar, orar um pouco mais e nos doar, nos entregar um pouco mais. Jesus provoca essa reflexão para aqueles irmãos e continua provocando entre nós, hoje, discípulos de Cristo. Quem diz os homens que eu sou? Vocês acham que nós responderíamos essa pergunta de Cristo? De que maneira responderíamos? Como os apóstolos responderam, no geral, ou como Pedro respondeu? Será que nós já conseguiríamos responder como Pedro: tu és o Messias, filho do Deus vivo? Ou responderíamos como a maioria dos apóstolos? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é algum dos antigos profetas. De que maneira a gente responderíamos hoje se Jesus nos fizesse essa pergunta? É bem provável que a gente falaria isso, como diz no popular, da boca para fora, a gente dizia: tu és Jesus, tu és o Messias. Mas o interessante é que pudéssemos responder essa pergunta com nossas ações. Quem diz os homens que eu sou? Meus queridos amigos, passaram-se 2000 anos e nós continuamos pensando como os gregos da época, continuamos pensando como a maioria dos apóstolos naquele momento. Ainda não conseguimos responder a pergunta de Cristo, porque nós estamos divididos ainda, estamos separados ainda por nomes, por rótulos, por placas. Ainda não conseguimos compreender que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos do Pai. Ainda não conseguimos entender que o nosso único professor e mestre é Jesus Cristo. Ainda temos apegos a muitas casas, muitas igrejas, muitas religiões, muitas ideologias. E se perguntássemos para nós quem diz os homens que eu sou, se essa pergunta fosse feita para nós dizíamos logo que Ele seria o Deus da nossa casa. E será que nós compreenderíamos que Ele também é o Deus das outras casas? O Deus dos orientais, Deus dos judeus, Deus dos chineses, é o Deus dos japoneses, dos gregos,
americanos e tudo mais. Então, isso é uma reflexão para que nós possamos pensar um pouco e olhar para o nosso próximo e dizer: este também é aluno de Cristo, este também é o Filho de Deus. Muitas vezes nós encontramos amigos que estão divididos em muitas ideologias religiosas, em outras ideologias. Não vem nos visitar, mas também a gente não vai visitar eles. E por que não vamos? É tipo aqueles irmãos que seguiam os apóstolos de Cristo após a ressurreição, que estavam divididos também entre os apóstolos, dizendo: eu sou de Pedro. O outro dizia: eu sou de João. O outro dizia: eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Ainda continuamos assim. Precisamos, meus queridos, olhar para esses outros irmãos que cultuam outras doutrinas, outras ideologias, e podemos ser flexivelmente a gente poder conversar com eles, trocar ideias e podermos aproximar-nos para que um dia nós possamos estar integrando-nos ao mesmo rebanho. Jesus Cristo não está dividido entre nós. Então a gente não vai à igreja católica visitar nossos irmãos, fazer uma visita para eles. A gente não vai a uma igreja evangélica fazer uma visita para eles, nossos irmãos evangélicos, que na maioria das famílias tem parentes lá, temos pessoas queridas lá. Nós não vamos numa mesquita, num templo budista, a gente não vai em terreiro visitar nossos irmãos humanistas, que é quem mais se parece com nós. Quem mais se parece com nós espíritas são nossos irmãos humanistas. A gente também troca ideia, não vai visitar-nos, eles também não vêm nos visitar. E parece conosco porque eles acreditam na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos, na comutabilidade dos espíritos. Quantas coisas em comum a gente tem com eles, mas a gente não troca ideias, não conversa. Nós estamos divididos ainda, não conseguimos responder a questão, a pergunta de Cristo. Estamos ainda sendo inspirados pela carne, pelo sangue, pela palavra do homem, não como Pedro. Não como Pedro, porque Jesus ali prova, justifica que Pedro respondeu aquela pergunta porque ele foi inspirado por Deus. Porque nós ainda não temos uma condição ainda de receber uma inspiração do alto que transforma o nosso coração em um ser um pouco mais bondoso, um ser que se entregue mais às coisas divinas. Nós questionamos os outros, questionamos os nossos irmãos a todo instante, até mesmo aqueles que estão na casa, cultuando nossa própria fé. Colocamos em dúvidas aquilo que sai de uma sala de mediunidade, de trabalho mediúnico. Colocamos em dúvida a experiência que o outro irmão tenha vivido nessa vida. É importante que nós possamos sim
vigiar, investigar e profundamente questionar. Isso é parte do Espiritismo. O Espiritismo, também como uma ciência, faz parte desses cuidados. Precisamos ter. É pesquisa. E enquanto a gente tiver dúvida, vamos perguntar, vamos buscar informação. Tranquilo, tudo isso é importante. Mas uma coisa a gente precisa entender, precisamos aceitar, que a espiritualidade, assim como inspirou Pedro a dizer aquelas palavras tão bonitas que Jesus, o próprio Jesus reconhece, não foi a carne, não foi o sangue, não foi um homem que respondeu, que te inspirou, mas foi Deus. Assim também pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um de nós. Amigos queridos, todos nós somos médicos, todos nós participamos desse grande, ou melhor, todos nós estamos conectados a essa grande banda larga que é a internet de Deus. A internet de Deus. E se você já é um computador, já tem o seu computador, e é esse computador, e você orar para o Senhor, e Ele te der a graça de ter contigo apenas alguns megas, sei lá, 10, 15, 20 megas, quem sabe 1 giga, 50 giga, quem sabe? Você pode estar conectado, pode se conectar a essa grande rede e receber do céu uma mensagem do Senhor. E é isso que a gente precisa, porque mediunidade é isso, é esse computador que todos nós somos e podemos, com certeza, nos conectar a essa grande rede, essa grande internet de Deus e recebermos do alto. Recebemos do alto mensagem do além. Precisamos, sim, muito cuidado, de novo, muito cuidado. E é muito importante que isso estejamos em grupos de estudos, para que tudo isso seja salutar. Venha nos ajudar, venha nos engrandecer, nos tornarmos cada vez mais um ser com um relacionamento maior com o grande Pai. Mas tudo isso, meus queridos irmãos, é preciso que nós olhemos para nós, olhemos para o outro e possamos, olhando para o outro e possamos ver no outro essa imagem e semelhança de Deus, pelo qual fomos criados. Imagem e semelhança de Deus. É para isso que a gente foi criado. Foi para isso que nós fomos criados. Para ser a imagem e semelhança de Deus. Com uma finalidade: chegar à perfeição. E é a caminho, estamos a caminho, desenvolvendo cada instante um pouquinho mais das nossas habilidades, das nossas faculdades, nos aproximando cada vez mais da espiritualidade maior. E a gente temos tudo, meus queridos, tudo temos. Nunca uma geração recebeu tantas bênçãos, tantas graças como a nossa recebeu, já recebeu. E nos é prometido muito mais. E nós
Não podemos desperdiçar essa oportunidade que está em nossas mãos, que é a existência que estamos vivendo. Aproveitemos ela da melhor forma possível, fazendo bem, construindo um mundo melhor, tornando-nos uma pessoa melhor a cada instante, para que no dia que alguém vir nos fazer essa pergunta, no dia que alguém vir nos fazer essa pergunta, essa grande paz que o mundo recebeu, que é Jesus, a gente possa estar hábil para respondê-la com ação. Com ação, e não apenas com palavras. O grande Senhor do Universo, nosso Pai amado, enviou Jesus Cristo, nosso Mestre, para que nos servisse de guia e modelo. E há 2000 anos ele veio, fez muitos discípulos, muitos apóstolos, nós somos um deles. Mas eu digo para vocês que nós, inclusive eu, ando patinando com o pneu careca na lama, gastando apenas combustível de tanto acelerar, mas não consegue andar. Por quê? Por que não conseguimos andar? O pneu ficou careca. Amigos, estamos gastando nossas forças muitas vezes, colocando nossas forças de formas erradas. Às vezes fazemos muito esforço, mas quase nada avançamos porque colocamos forças de forma errada, mal posicionada. E é justamente uma das coisas que eu venho alertar nessa minha fala hoje, é justamente essa, que possamos nos unir um pouco mais, que possamos construir um pouco mais de pontes, para que um dia a gente possamos juntos formar essa grande legião de espíritos afins, discípulos de Cristo. Que Deus nos proteja, Deus nos abençoe e nos dê a força, a coragem, a perseverança para continuarmos nesse propósito. Muito obrigado. Hoje nós teremos um passe coletivo